Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Andiara, com mais uma aula de português para o nono ano. Bom, nesta aula nós iremos falar de conectivos. O que são e qual a sua função? Conectivos. Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Bom, agora que eu li para vocês, eu vou tentar deixar mais claro o que são os conectivos. Os conectivos, eles servem para ligar ideias de frases e períodos. Como que eles servem na construção de texto? Na construção de dos textos, em geral, quando eu uso conectivo, ele é um elemento essencial para que esse texto tenha coesão, para que ele fique claro, para que eu não fique repetindo palavras. Eu vou dar um exemplo aqui claro para vocês. Por exemplo, eu estou numa frase, num texto, falando para vocês, o aluno cometeu erros. Aí eu ponho uma vírgula e coloco de novo. O aluno cometeu um erro no parágrafo. Para eu não ficar colocando o aluno várias vezes, o que eu emprego? Conectivos. Ao invés de usar o aluno, eu uso o aluno cometeu vários erros, vírgula, ele esqueceu de colocar o parágrafo. Viram que eu substituí? Essa substituição, essas palavras que ligam uma sequência à outra, são os conectivos. E essas que dão a clareza, a relação da coesão textual no meu texto. Deixa ele mais bonito, né? Deixa ele soar melhor aos ouvidos de quem está escutando. Bom, esse papel também é feito pelas conjunções. O que são conjunções? Conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. Bom, antes de continuar, eu vou tentar deixar claro para vocês o que é relações de coordenação. Relações de coordenação é quando a conjunção ela liga elementos de uma outra frase, mas sem a relação de independência. Praticamente ela é independente. Eu não preciso colocá-la para que eu entenda a oração, mas fica mais bonito para quem for ouvir. Exemplo, se eu disser para vocês, eu comprei um lápis, vocês entendem? Claramente, eu comprei um lápis. Porém, se eu acrescentar, eu comprei um lápis e uma caneta, eu estou acrescentando ideias, colocando relações na minha frase. Mas, se eu parasse no lápis, vocês entenderiam. Então, esse e é a oração coordenada aditiva que vem adicionar termos às minhas orações, só que são independentes, porque eu não preciso dele para que eu entenda. Já subordinada é diferente. Eu preciso desse termo para que eu entenda a outra oração. Por exemplo, eu chego aqui para vocês e falo, comprei. O que vocês vão falar para mim? Professora, comprou o quê? Então, eu preciso dessa subordinação para que eu entenda o que eu quero dizer na primeira oração. Então, eu comprei um carro, eu comprei uma pizza. Então, isso é o período composto por subordinação. Bom, as conjunções são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. Lembram dos verbos? Os verbos são flexionados em gênero e número. Já as conjunções, não, elas são invariáveis. Elas só servem como conectivos para manter relação das minhas frases, orações e ao meu texto. Os conectivos também podem ser alguns advérbios e pronomes. Então, bora o que já vimos aqui.
vimos que conectivos, eles podem ser o quê? As conjunções, e eles podem também ser os advérbios e os pronomes. Bom, exemplos de conectivos. Prioridade e relevância. Tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Semelhança, comparação ou conformidade. Condição ou hipótese. Continuação ou adição. Prioridade e relevância. Eu vou tentar deixar mais claro para vocês o que esse conectivo revela. Esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Exemplo: em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente. Se formos procurar esses conectores de prioridade e relevância na classe gramatical, podemos encontrar ele nos advérbios. Bom, primordialmente, sobretudo. Agora eu vou falar para vocês os conectores de tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Esses conectivos situam o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. Por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos. Exemplos: então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que. Também são advérbios de tempo. Bom, semelhança, comparação ou conformidade. Para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conectivo que já foi apresentado anteriormente no texto, utilizamos esse tipo de conectivos. Além disso, podem ser utilizados para apontar ideias de outro texto, intertextualidade. Exemplos: igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, por analogia, de maneira idêntica, de acordo com, sob o ponto de vista tal qual. Esses também fazem parte da classe dos advérbios. Esses termos que eu vou falar agora são de condição ou hipótese. São utilizados em situações circunstanciais e podem oferecer hipóteses para uma situação futura. Exemplos: se, caso, eventualmente. Continuação ou adição. Para acrescentar algo ao texto e que esteja relacionado com o que anteriormente foi apresentado, usamos conectivos de continuação ou adição. Exemplo: além disso, demais, ademais, por outro lado, também e. Lembra quando eu falei lá atrás das conjunções coordenadas? Então, quando eu tenho a conjunção coordenada aditiva, eu tenho a ideia de adicionar algo à minha oração. Existem muitos outros tipos de conectivos, além desses comentados, como dúvida, certeza ou ênfase, surpresa ou imprevistos, ilustração ou esclarecimento, propósito, intenção ou finalidade, lugar, proximidade ou distância, conclusão ou resumo, causa, consequência e explicação, contraste, oposição, restrição e ressalva. Bom, vamos dar agora mais uma explicação para ficar mais claro ainda esses conectivos para vocês. Esses conectivos, eles devem ser usados principalmente para a construção de todos os tipos de textos,
para que eles não fiquem repetitivos. Lembrando novamente, para usar os conectivos, eu devo usar o quê? As conjunções, os pronomes, os advérbios e os adjetivos. Por que os adjetivos também servem como construção de conectivos? Porque eu tenho o grau de adjetivo que serve como adjetivo comparativo. Quando eu tenho esse grau de adjetivo comparativo, eu consigo também dar ideia, ligar frases pelo sinal de comparativo, de relação, de absoluto, ele é maior que, ele é menor que. Todos esses são conectivos. Espero que vocês tenham gostado, né? Por hoje é só. E usem esses conectivos, estudem mais, pesquisem os pronomes, os advérbios, as conjunções, os adjetivos e usem na construção dos textos de vocês. Assim vocês verão como esse texto vai soar melhor aos ouvidos de quem vai ler e ficar bem mais bonito, bem mais coeso e bem mais belo para quem está ouvindo. Por hoje é só, espero que tenha gostado. Bom dia, boa tarde ou boa noite.